Uma jovem virgem, sempre viveu sob as regras de sua avó, cresceu acreditando que sua vida seria simples e direta. O milionário se vê seduzido por ela, mas o que parecia ser apenas sedução se transformou em uma batalha psicológica. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. O horizonte de São Paulo cintilava como uma constelação contra o céu noturno, enquanto Beatriz Mendes observava da varanda da cobertura do Hotel Grande Imperial. A brisa fresca de outono beijava seus ombros nus, causando um leve tremor que nada tinha a ver com a temperatura. Esta noite era a noite. Tudo pelo que ela havia trabalhado nos últimos 3 anos havia levado a este momento. Mais uma taça de champanhe, senhorita. Um garçom aproximou-se com uma bandeja prateada. Beatriz balançou a cabeça, seus cachos castanhos balançando suavemente contra seus ombros. Não, obrigada. Preciso manter a cabeça limpa esta noite. O baile beneficente dentro do salão pulsava com riqueza e poder. CEOs, celebridades e políticos misturavam-se sem esforço, seu valor líquido coletivo suficiente para financiar uma pequena nação. Mas os olhos de Beatriz estavam fixos em apenas uma pessoa, Rafael Negreiros, o bilionário de 38 anos, cujos olhos azul aço observavam a sala como um rei dominando seu território. Para todos naquela sala, Beatriz Mendes era uma simples garota, de cidade pequena de Campinas, São Paulo, uma coordenadora júnior na Fundação Monteiro, que havia conquistado um convite para este evento exclusivo através de trabalho duro e dedicação. Seu modesto vestido esmeralda, delicado colar de pérolas e maquiagem mínima reforçavam a imagem de inocência e simplicidade que ela havia cuidadosamente elaborado. Mas sob essa fachada cuidadosamente construída, havia algo muito mais complexo. Senhorita Mendes, não é? A voz profunda atrás dela fez seu coração acelerar, embora ela estivesse antecipando a noite toda. Ela virou-se lentamente, seus olhos verdes se arregalando com surpresa ensaiada. Senhor Negreiros. Ela ofereceu sua mão, que ele pegou com um aperto firme, mas gentil. Não esperava que soubesse quem eu sou. O sorriso de Rafael era comedido, revelando dentes brancos perfeitos que contrastavam com sua pele bronzeada. Eu faço questão de conhecer todos que trabalham com meus esforços beneficentes. Sua proposta para a educação juvenil em comunidades carentes chamou minha atenção. Beatriz baixou os olhos momentaneamente, interpretando o papel da funcionária tímida. É muito gentil dizer isso. É uma causa que está próxima ao meu coração. Caminhe comigo, ele disse. Não exatamente um pedido. Sua mão gentilmente guiou o cotovelo dela, enquanto se afastavam da multidão em direção a um canto mais tranquilo da varanda. Rafael Negreiros havia construído seu império do zero, ou pelo menos assim dizia a história oficial. Começando com uma inovação tecnológica durante seus anos de faculdade, ele havia expandido para imóveis, energia e telecomunicações. Seu rosto estampava capas de revistas de negócios, e seu nome era sinônimo de sucesso. No entanto, por trás do sorriso perfeito e comportamento confiante, havia um homem assombrado por sombras que poucas pessoas jamais vislumbraram. Sua avó deve estar orgulhosa de suas realizações, ele comentou pegando Beatriz de surpresa. Ela se recuperou rapidamente. Você fez sua pesquisa. Como eu disse, gosto de saber com quem estou trabalhando. Ele se inclinou contra o corrimão, estudando-a com uma intensidade que poderia ter intimidado alguém que não estivesse preparado para isso. Criada por sua avó depois que seus pais se mudaram para a Europa. Formou-se com as melhores notas na USP. Recusou ofertas de várias empresas, Fortune 500, para trabalhar em uma organização sem fins lucrativos. Escolhas interessantes. Beatriz manteve sua compostura. A vida nem sempre é sobre maximizar o lucro, Sr. Negreiros. Rafael, ele a corrigiu. E não é. Mas é sobre maximizar o potencial. Ele tomou um gole de seu uísque. É por isso que te acho intrigante, Beatriz Mendes. Você parece estar jogando um jogo muito abaixo da sua liga. Por um instante, Beatriz se perguntou se ele tinha visto através dela.
Mas o leve sorriso que brincava em seus lábios lhe disse que ele estava apenas flertando, testando seus limites, como provavelmente fazia com qualquer mulher que chamasse sua atenção. Talvez eu esteja exatamente onde preciso estar, ela respondeu, permitindo que um toque de mistério colorisse sua voz. A conversa fluiu com surpreendente facilidade depois disso. Rafael falou sobre seus projetos mais recentes, sua visão para desenvolvimento sustentável, suas frustrações com investidores míopes. Beatriz ouviu atentamente, fazendo perguntas perspicazes que demonstravam sua compreensão da dinâmica dos negócios muito além do que sua posição na Fundação Monteiro sugeriria. Sabe, ele disse, após quase 1 hora de conversa. Não consigo deixar de sentir que há mais em você do que parece, Beatriz Mendes. Ela sorriu enigmaticamente. Não há mais em todo mundo. Nem em todo mundo, ele contestou. A maioria das pessoas é decepcionantemente transparente. E você, Rafael? Você é transparente? Sua risada não continha humor. Sou um livro aberto. Pelo menos foi isso que a Exame afirmou no perfil, que fizeram sobre mim no mês passado. Li essa matéria, Beatriz disse. Mencionava seu irmão brevemente. A mudança no comportamento de Rafael foi sutil, mas inconfundível. Um aperto ao redor dos olhos, uma leve tensão em sua mandíbula. Jornalistas sempre querem cavar assuntos pessoais que não têm relevância para os negócios atuais. Sinto muito, Beatriz recuou. Não quis tocar em um assunto sensível. Rafael acenou com a mão em desaprovação, mas a atmosfera fácil entre eles havia mudado. Foi há muito tempo. Júlio era. Ele sempre foi o melhor de nós, mais idealista, menos pragmático. Entendo o que é perda, Beatriz disse suavemente. Isso te muda. Algo tremeluzou nos olhos de Rafael. Vulnerabilidade, talvez, ou reconhecimento. Por um momento, a dinâmica de poder entre eles se igualou enquanto estavam no terreno comum do luto. O momento passou quando seu telefone vibrou. Ele olhou para ele com uma expressão carrancuda. Receio que precise lidar com isso. Os negócios nunca dormem. Claro. Beatriz deu um passo para trás, preparando-se para retornar ao baile sozinha. Jante comigo amanhã, Rafael disse abruptamente. Beatriz hesitou como se considerasse se aceitar seria apropriado. Normalmente não misturo relações profissionais com pessoais. Nem eu, ele respondeu. Mas acho que ambos sabemos que esta conversa já ultrapassou a cortesia profissional. Ele alcançou seu paletó e tirou um cartão de visita. Meu número privado. Mande mensagem com seu endereço. Enviarei um carro às 8. Beatriz pegou o cartão entre 2 dedos. Ainda não disse sim. O sorriso de Rafael continha absoluta confiança. Mas vai dizer. Depois que ele partiu, Beatriz permaneceu na varanda, virando o cartão de visita em suas mãos. Fase 1 completa. Rafael Negreiros havia mordido a isca, exatamente como ela havia antecipado. 3 anos de planejamento cuidadoso, de construir uma identidade que o atrairia, de se posicionar perfeitamente em seu caminho, tudo havia levado a este momento. Enquanto contemplava o horizonte cintilante, Beatriz pensou em sua avó. Não a figura maternal rígida e fictícia que ela havia inventado para sua história de cobertura, mas sua verdadeira avó. A mulher que a havia criado com histórias sobre honra e justiça, que havia ensinado que alguns erros jamais poderiam ser deixados sem correção. Estou fazendo isso por você. Ela sussurrou para o ar noturno, sua determinação se fortalecendo. Na noite seguinte, Beatriz estava diante do espelho de seu modesto apartamento, aplicando os toques finais em sua imagem cuidadosamente cultivada. Seu vestido era elegante, mas conservador. Um azul profundo que realçava o verde em seus olhos, sem ser abertamente sedutor. Suas joias eram mínimas, sua maquiagem sutil o suficiente para realçar suas características naturais, enquanto mantinha a aparência de beleza sem esforço. A mensagem de texto de Rafael havia sido sucinta. Carro chegando às 8. Ansioso para continuar nossa conversa. Sem ponto de interrogação, sem espaço para recusa. Esse era Rafael Negreiros, acostumado a dar ordens e vê-las obedecidas sem questionamento. Quando o elegante carro preto parou em frente ao seu prédio exatamente às 8 horas,
Beatriz respirou fundo. A etapa 2 de seu plano estava prestes a começar. Ela havia estudado Rafael Negreiros por anos. Seus negócios, seus hábitos, suas preferências, suas fraquezas. Ela sabia o que o intrigaria, o que o faria baixar a guarda. O que ela não havia antecipado era como seu coração aceleraria quando ele abriu a porta do carro pessoalmente, em vez de enviar seu motorista, ou quão genuíno seu sorriso pareceria quando seus olhares se encontraram. "Você está linda", ele disse simplesmente. "Obrigada." Ela deslizou para dentro do carro, o assento de couro frio contra suas pernas nuas. "Para onde estamos indo?" "Para algum lugar privado", Rafael respondeu, seus olhos fixos nos dela. "Pensei que poderíamos continuar nossa conversa sem a distração de olhares curiosos e obrigações sociais, a menos que prefira um local mais público." A pergunta foi entregue como um desafio, testando se ela recuaria para a segurança da convenção ou se aventuraria em território desconhecido com ele. Beatriz encarou seu olhar firmemente. "Privado parece perfeito." Enquanto o carro se afastava da calçada, Beatriz sentiu o peso de seu verdadeiro propósito pressionando contra seu peito. Ela estava se aproximando de Rafael Negreiros exatamente como havia planejado, mas ela não esperava da atração magnética que sentia por ele, nem a perturbadora percepção de que, sob sua fachada cuidadosamente construída de controle e confiança, havia um homem com profundidades que ela não havia totalmente antecipado. E isso deveria ser um jogo de sedução e estratégia, um meio para um fim. Mas enquanto dirigiam pelas ruas reluzentes de São Paulo em direção à sua cobertura, Beatriz não pôde deixar de se perguntar se ainda estava totalmente no controle do jogo que havia iniciado. Ok. Começara como uma missão de justiça, estava se tornando algo muito mais complicado. As linhas entre engano e conexão genuína começavam a se confundir, e Beatriz se encontrou na perigosa posição de questionar suas próprias motivações. Ela ainda era a mestre de marionetes puxando as cordas, ou estava se emaranhando na própria teia que havia tecido? A mão de Rafael roçou contra a dela na escuridão do carro, e a corrente elétrica que passou entre eles era inegável. Apenas uma reação física, ela disse a si mesma. Uma resposta natural que ela poderia usar a seu favor. Mas quando sua cobertura entrou no campo de visão, um monumento de vidro ao sucesso erguendo-se acima da cidade, Beatriz sentiu um tremor de algo que parecia perigosamente como antecipação em vez de cálculo. "Pronta?" Rafael perguntou quando o carro parou, seus olhos perscrutando os dela com uma intensidade que sugeria que ele estava procurando algo além da superfície. Beatriz sorriu, entrando no papel que havia ensaiado por anos, enquanto tentava ignorar a sensação inquietante de que poderia estar brincando com um fogo que não conseguiria controlar. "Estou pronta", ela respondeu, e sabia que esta noite mudaria tudo entre eles, de maneiras que nenhum dos dois poderia prever totalmente. A cobertura de Rafael ocupava os 2 andares superiores do edifício Onyx, um dos edifícios residenciais mais exclusivos de São Paulo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade que tirou o fôlego de Beatriz, apesar de sua determinação em permanecer impassível diante das demonstrações de riqueza dele. "Primeira vez em um lugar assim?" Rafael perguntou, observando cuidadosamente a reação dela enquanto saíam do elevador privativo. Beatriz permitiu-se um momento de genuíno deslumbramento. "É espetacular", ela admitiu, embora imagine que às vezes fique solitário, estando tão acima de tudo. A expressão de Rafael mudou quase imperceptivelmente. "Solidão é um estado de espírito, não um estado geográfico." Ele a guiou pelo espaço minimalista, todo em linhas limpas, tons neutros e iluminação estratégica, que destacava uma impressionante coleção de arte moderna. Tudo na cobertura falava de curadoria cuidadosa, de um homem que controlava cada detalhe de seu ambiente. "Vinho?" Ele moveu-se para uma unidade de parede com temperatura controlada que abrigava uma extensa coleção. "Por favor", Beatriz respondeu, usando o momento para organizar seus pensamentos. Este era o território de Rafael, sua fortaleza. Ela precisava manter o equilíbrio perfeito. Impressionada, mas não intimidada.
atraída, mas não desesperada, intrigante, mas não suspeita. Você prefere tinto, se me lembro bem da nossa conversa ontem à noite. Ele selecionou uma garrafa e começou a abri-la com facilidade experiente. Beatriz sorriu impressionada, apesar de si mesma por ele ter notado tal detalhe. Você tem boa memória. Presto atenção ao que importa. Ele entregou-lhe uma taça, seus dedos roçando brevemente. A maioria das pessoas não percebe o quanto revelam em uma conversa casual. E o que eu revelei, Rafael? Beatriz tomou um gole, o sabor rico cobrindo sua língua enquanto mantinha contato visual. Que você está interpretando um papel, ele disse simplesmente, fazendo seu coração vacilar. A humilde trabalhadora, sem fins lucrativos, que por acaso chamou minha atenção com sua inteligência e beleza. É uma boa atuação, mas ainda é uma atuação. Beatriz manteve sua expressão neutra, embora sua mente corresse. Todos nós interpretamos papéis, não é? O bilionário filantropo é tanto um personagem quanto qualquer outro. O sorriso de Rafael foi lento e apreciativo. Touché. Ele gesticulou em direção ao terraço. Vamos jantar lá fora? O chefe preparou algo especial. O terraço era deslumbrante, um oásis privado acima da cidade, com uma pequena piscina de borda infinita, brilhando em turquesa contra o céu noturno. Uma mesa havia sido arrumada com porcelana fina, cristal e prata, velas tremulando na brisa suave. Sua equipe fez tudo isso enquanto estávamos no carro? Beatriz perguntou, genuinamente impressionada com a eficiência. Gosto de estar preparado. Rafael puxou a cadeira dela. Eu sabia que você diria sim para o jantar. Você parece muito confiante em sua capacidade de prever o comportamento das pessoas. As pessoas são previsíveis quando você entende suas motivações. Ele tomou seu lugar em frente a ela. O verdadeiro desafio é encontrar alguém cujas motivações não sejam transparentes. Um servidor apareceu como se conjurado do ar, apresentando o primeiro prato com um floreio antes de desaparecer tão silenciosamente quanto surgiu. E o que você acha que me motiva, Rafael? Beatriz perguntou, experimentando a delicada entrada de frutos do mar. Ele a estudou por cima da borda de sua taça de vinho. É isso que estou tentando descobrir. Na superfície, é simples o suficiente. Uma jovem atraída pelo poder, talvez procurando um mentor, talvez procurando algo mais. Mas há algo. Mais além disso, ele pousou sua taça. Algo que você está escondendo. O pulso de Beatriz acelerou, mas ela manteve sua compostura. Você está me dando crédito demais. Não sou tão complicada. Não? O olhar de Rafael era penetrante. Então me explique como uma coordenadora júnior de uma pequena fundação tem um entendimento tão íntimo de aquisições alavancadas e reestruturação corporativa, tópicos que surgiram tão naturalmente em nossa conversa ontem à noite. Leio muito, Beatriz respondeu suavemente. E sua percepção sobre a escassez de semicondutores de Taiwan afetando minha divisão de telecomunicações? Isso também foi de leitura? Beatriz tomou outro gole de vinho, ganhando um momento. Ela havia revelado demais, ficado confortável demais na conversa deles. Um erro de principiante que ela não podia se dar ao luxo. Fiz especialização em negócios internacionais antes de decidir que o mundo corporativo não era para mim. Algum conhecimento permanece. Rafael inclinou-se ligeiramente para a frente. Veja, é isso que me intriga sobre você, Beatriz. Você é como um quebra-cabeça com peças que não se encaixam perfeitamente. Seu tom suavizou. É refrescante. A maioria das pessoas que conheço é deprimentemente fácil de categorizar. A conversa mudou quando o prato principal chegou, um filé mignon perfeitamente preparado que derretia na boca de Beatriz. Rafael falou sobre sua infância no Rio de Janeiro, suas primeiras lutas antes do sucesso, histórias cuidadosamente editadas que revelavam pouco de substância enquanto criavam a ilusão de abertura. Beatriz correspondeu, compartilhando detalhes de seu passado fabricado que ela havia ensaiado tantas vezes que pareciam quase reais, a avó rigorosa em Campinas, as conquistas acadêmicas, a desilusão com a ganância corporativa que a levou ao trabalho sem fins lucrativos. Conte-me sobre seu irmão, ela disse quando a sobremesa foi servida,
uma delicada criação de chocolate que parecia artística demais para comer. A mudança na atmosfera foi imediata. A expressão de Rafael endureceu, o calor em seus olhos substituído por algo guardado e frio. Júlio não é um tópico para conversa de jantar. Sinto muito, Beatriz disse, com genuíno arrependimento em sua voz. Ela havia pressionado demais, cedo demais. Foi insensível da minha parte. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, girando o vinho restante em sua taça. Quando falou novamente, sua voz estava distante. Ele era o garoto de ouro. Brilhante, carismático, excessivamente íntegro. Todos amavam Júlio. Nossos pais, nossos professores, investidores, mulheres. Um toque de amargura coloriu suas palavras. Ele tinha essa, bússola moral que nunca vacilava, preto e branco, certo e errado. E você? Beatriz perguntou suavemente. Eu vivo nas áreas cinzentas, Rafael respondeu, encontrando seus olhos novamente. Sempre vivi. Isso me fez a decepção até me tornar bem-sucedido. Ele esvaziou sua taça. Os princípios de Júlio não o salvaram no final. Beatriz sentiu uma pontada de genuína simpatia, apesar de si mesma. O que aconteceu com ele? Por um momento, ela pensou que ele não responderia. Então, com desapego clínico, ele disse: um acidente em um de nossos primeiros locais de desenvolvimento. Uma falha estrutural. Ele estava inspecionando a fundação quando aconteceu. A história oficial, aquela que Beatriz sabia ser uma mentira cuidadosamente construída. Mas ela assentiu com simpatia, como se ouvisse pela primeira vez. Sinto muito. Foi há 12 anos. Rafael levantou-se abruptamente. Vamos para dentro, o ar noturno está ficando frio. Na sala de estar, Rafael serviu a cada um deles um copo de bourbon envelhecido. Beatriz aceitou o seu, notando como o líquido âmbar captava a luz. A conversa havia entrado em território perigoso. Ela precisava redirecionar, recuperar a conexão íntima sem acionar as defesas dele. Este lugar reflete você, ela observou, gesticulando ao redor do espaço imaculado. Controlado, preciso, impressionante. Mas me pergunto se há algum lugar aqui que seja apenas para você, não para mostrar aos outros ou manter uma imagem. Rafael a estudou com interesse renovado. Você acha que mantém uma imagem? Todo mundo mantém, Beatriz respondeu. A questão é se há espaço onde você permite existir sem ela. Algo mudou em sua expressão, uma rachadura na armadura que ele vestia tão sem esforço. Venha comigo. Ele a conduziu por uma escada flutuante até o segundo nível da cobertura. Ao contrário dos espaços públicos abaixo, esta área parecia mais pessoal, menos curada para olhos externos. Ele abriu uma porta no final do corredor, revelando uma sala que contrastava fortemente com o resto da casa. Era um escritório, mas, diferente de qualquer que Beatriz havia imaginado, para alguém como Rafael. Estantes de livros alinhavam as paredes, preenchidas não com clássicos encadernados em couro ou tomos de negócios para exibição, mas com brochuras desgastadas e capas duras que mostravam sinais de leitura frequente. Um toca-discos vintage estava em um canto ao lado de uma coleção de vinil. Os móveis eram confortáveis em vez de elegantes, e fotografias impressas de verdade, não molduras digitais, estavam espalhadas nas superfícies disponíveis. Ninguém vê esta sala exceto eu, Rafael disse em voz baixa. Nem minha equipe, nem meus sócios, nem as mulheres que trago para casa. Ele lançou-lhe um olhar significativo. Até agora. Beatriz moveu-se para uma das estantes, passando os dedos pelas lombadas. Ficção científica, filosofia, história, poesia, uma coleção eclética que revelava uma mente muito mais curiosa e complexa do que a persona pública de Rafael sugeria. Por que me mostrar? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. A expressão de Rafael estava desprotegida pela primeira vez desde que se conheceram. Porque você fez a pergunta certa. Porque você parece ver além da superfície. Ele se aproximou. Porque algo em você me faz querer ser visto. O ar entre eles carregou-se de eletricidade. Beatriz sabia que deveria manter o controle, manter sua distância emocional,
enquanto fomentava o apego dele. Era o plano, chegar perto o suficiente para aprender seus segredos, para encontrar as evidências de que precisava. Mas quando Rafael afastou uma mecha de cabelo de seu rosto, seu toque enviou uma corrente através dela que nada tinha a ver com cálculo. Você é perigosa, ele murmurou, seu rosto a centímetros do dela. Por quê? Beatriz sussurrou, seu coração acelerado. Porque não consigo descobrir se você é exatamente o que parece ou nada parecida. Sua mão acariciou a bochecha dela. E não tenho certeza do que quero que seja verdade. Quando seus lábios encontraram os dela, Beatriz disse a si mesma que era parte do plano, que ela ainda estava no controle, ainda definindo o ritmo desta dança. Mas o calor que se acendeu, entre eles, ameaçava consumir suas paredes cuidadosamente construídas. Seu beijo era confiante, mas contido, testando a resposta dela. Beatriz permitiu-se responder com igual medida, nem cedendo completamente, nem assumindo o controle. Quando se separaram, os olhos de Rafael estavam escuros de desejo, mas havia cautela também, um reconhecimento de que ambos estavam engajados em um jogo cujas regras permaneciam obscuras. Fique esta noite, ele disse, sua voz áspera. Não fazia parte do plano de Beatriz, não tão cedo. Ela precisava manter a perseguição, mantê-lo perseguindo-a, mas algo mais profundo que estratégia a fez assentir. Sim, ela disse simplesmente. A noite desenrolou-se em uma névoa de paixão que surpreendeu Beatriz. Ela esperava que Rafael fosse dominante, talvez até impessoal, um homem acostumado a tomar o que queria. Em vez disso, ele foi atencioso, responsivo, combinando com seu ritmo e lendo seu corpo com uma intuição que a deixou sem fôlego. Na escuridão de seu quarto, com as luzes da cidade criando padrões em suas peles, Beatriz se viu respondendo a ele com uma autenticidade que a assustou. Cada toque, cada palavra sussurrada, cada momento de conexão a afastava mais de sua missão e a aproximava de algo que ela não havia se permitido sentir há anos. Depois, deitada em seus braços, Beatriz olhou para o teto, conflito explodindo dentro dela. Ela estava ali por um motivo, um propósito que nada tinha a ver com o calor espalhando-se em seu peito ou o contentamento instalando-se em seus ossos. O que você está pensando? Rafael perguntou, seus dedos traçando padrões ociosos em seu ombro nu. Que isso não foi o que eu esperava, ela respondeu verdadeiramente. Rafael apoiou-se em um cotovelo, estudando seu rosto na luz fraca. O que você esperava? Beatriz escolheu suas palavras cuidadosamente. Pensei que você seria mais reservado. Eu sou reservado, ele respondeu. Mas há algo sobre você, Beatriz Mendes. Ele roçou seus lábios contra a testa dela. Algo que me faz querer deixá-la entrar. A culpa que se torceu no estômago de Beatriz foi inesperada e indesejada. Este homem poderoso, controlado, complexo, estava começando a confiar nela, e toda a sua presença na vida dele era construída sobre engano. Lembre-se por que você está aqui, ela disse a si mesma ferozmente. Lembre-se do que ele fez. Mas enquanto o sono finalmente a reclamava, Beatriz se viu perguntando se a história em que ela acreditara por tanto tempo era tão preto no branco quanto sempre pensara. Rafael Negreiros estava se revelando muito mais do que o vilão frio e calculista que ela havia construído em sua mente. E essa percepção era muito mais perigosa do que qualquer intimidade física que haviam compartilhado. Pela manhã, Beatriz acordou e encontrou Rafael já vestido em um terno perfeitamente ajustado, verificando mensagens em seu telefone. Bom dia, ele disse, notando que ela se mexia. Tenho uma reunião antecipada que não posso reagendar. Fique o tempo que quiser. Marta trará seu café da manhã. Ele hesitou, então acrescentou. Gostaria de vê-la novamente, esta noite, se estiver livre. Beatriz sentou-se, segurando o lençol contra o peito, consciente de sua vulnerabilidade em mais de uma maneira. Esta noite, ela concordou, sua voz rouca de sono. Rafael atravessou até a cama e a beijou com surpreendente ternura. Você entrou na minha pele, Beatriz Mendes, ele murmurou contra seus lábios. Ainda não tenho certeza de como me sinto sobre isso. Depois que ele saiu,
Beatriz permitiu-se 5 minutos para simplesmente respirar, para processar a intensidade inesperada da noite que haviam compartilhado. Então, ela deslizou da cama e começou a se mover pela cobertura com propósito. Ela tinha tempo limitado antes que a governanta chegasse com o café da manhã. O escritório de Rafael teria as informações mais valiosas, mas ela suspeitava que também seria o mais protegido. Em vez disso, ela se concentrou em seu escritório doméstico no andar principal, procurando por quaisquer pistas sobre Júlio Negreiros e o acidente que havia tirado sua vida. O escritório estava imaculado, com pouco material pessoal visível. Beatriz verificou os lugares mais óbvios primeiro, gavetas da mesa, arquivos, estantes, não encontrando nada de interesse. Justo quando estava prestes a desistir, ela notou um pequeno cofre atrás de uma pintura modernista. Seu coração acelerou. Ela não conseguiria abrir um cofre no tempo que tinha, mas sua existência confirmava sua suspeita de que Rafael mantinha informações sensíveis em sua casa, não apenas em seu escritório. O som do elevador chegando a fez correr de volta ao quarto. Ela tinha acabado de entrar no banheiro adjacente quando ouviu Marta entrar na cobertura. Enquanto Beatriz tomava banho, sua mente trabalhava furiosamente. Ela estava fazendo progresso mais rápido do que havia antecipado. Rafael estava se abrindo para ela, mostrando-lhe partes de si mesmo que mantinha escondidas dos outros. Mas a intensidade da conexão deles era uma espada de 2 gumes. Quanto mais ele se revelava, mais difícil se tornava vê-lo simplesmente como um alvo, um meio para um fim. E essa era uma complicação que Beatriz não podia se dar ao luxo. Não quando estava tão perto de descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com Júlio Negreiros e o papel que seu irmão havia desempenhado na tragédia que havia alterado o curso de tantas vidas, incluindo a dela. 2 semanas se passaram em um turbilhão de intimidade e manobras cuidadosas. Beatriz dividiu seu tempo entre seu modesto apartamento, onde mantinha sua fachada como uma dedicada trabalhadora sem fins lucrativos, e a cobertura de Rafael, onde o relacionamento deles se aprofundava a cada encontro. Durante o dia, ela comparecia a reuniões na Fundação Monteiro, construindo seu álibi e mantendo as aparências. À noite, ela estava cada vez mais se tornando uma presença constante no mundo cuidadosamente controlado de Rafael. Para Rafael, o relacionamento era sem precedentes. Ele nunca havia permitido que uma mulher ficasse múltiplas noites, deixasse itens pessoais em sua casa, conhecesse seu número privado e agenda. Seus associados mais próximos notaram a mudança nele, um abrandamento nas bordas, momentos de distração em reuniões, o ocasional sorriso genuíno que transformava suas feições geralmente severas. Você está diferente. Marcos Veiga, seu CFO de longa data e amigo mais antigo, comentou após uma reunião do conselho. Essa mulher Mendes deve ser especial. A resposta de Rafael foi evasiva, mas seus olhos o traíram. Beatriz Mendes havia se tornado mais que uma distração. Ela estava se tornando essencial. Para Beatriz, a situação estava ficando cada vez mais complicada. Cada momento genuíno de conexão com Rafael tornava sua missão mais difícil. Ela havia chegado a conhecê-lo não apenas como o empresário calculista cujas decisões tinham consequências de longo alcance, mas como um homem com vulnerabilidades, arrependimentos e desejos que iam além de poder e controle. Em uma noite chuvosa de terça-feira, Beatriz estava sentada com as pernas cruzadas no sofá de Rafael, revisando propostas da fundação enquanto ele trabalhava por perto em seu laptop. A domesticidade da cena a atingiu com força inesperada. Essa fácil companhia, o silêncio confortável quebrado apenas pelo suave bater de teclas e a chuva contra as janelas. Você está olhando fixamente, Rafael disse sem levantar os olhos. Beatriz sorriu. Só pensando. Passatempo perigoso. Ele fechou seu laptop e moveu-se para juntar-se a ela no sofá. Compartilhe seus pensamentos. Ela hesitou, então decidiu correr um risco calculado. Estava me perguntando sobre a Negreiros Empreendimentos antes de se tornar o império que é hoje.
Sobre os primeiros dias quando você e Júlio estavam apenas começando. A expressão de Rafael escureceu levemente à menção do nome de seu irmão, mas ele não se fechou completamente como fizera durante o primeiro jantar deles. Progresso, Beatriz notou. Era diferente naquela época, ele disse após um momento. Mais simples em alguns aspectos, mais difícil em outros. Estávamos operando com ambição, cafeína e a convicção absoluta de que íamos mudar o mundo. Um toque de nostalgia suavizou suas feições. Júlio era o visionário. Eu era o pragmático. Ele aparecia com essas grandes ideias e eu descobria como torná-las lucrativas. Vocês se equilibravam, Beatriz sugeriu. Rafael assentiu lentamente. Até que não mais. Ele alcançou seu bourbon, tomando um gole pensativo. O desenvolvimento Ribeirão foi onde tudo começou a desmoronar. O ritmo cardíaco de Beatriz acelerou. Ribeirão, o projeto onde Júlio havia perdido a vida. A chave para tudo. O que aconteceu? Ela perguntou, mantendo sua voz casual enquanto sua mente corria. Os olhos de Rafael ficaram distantes. Tínhamos ideias diferentes sobre a direção da empresa. Júlio queria se concentrar em desenvolvimento sustentável, habitação acessível, projetos com impacto social, mas margens de lucro limitadas. Eu via oportunidades para empreendimentos de luxo, propriedades comerciais, retornos maiores. Ele pousou seu copo. Brigamos por isso, feio. Irmãos brigam, Beatriz disse suavemente. É normal. Não assim. A voz de Rafael endureceu. Júlio ameaçou levar metade da empresa em uma direção diferente. Ele tinha ações votantes suficientes para causar problemas. Dissemos coisas... Ele parou, sua expressão assombrada. A última conversa que tivemos foi uma discussão sobre Ribeirão. Ele queria encerrá-lo devido a preocupações ambientais, questões estruturais. Eu queria seguir em frente. A garganta de Beatriz apertou. Era isso, a verdade começando a emergir. E então o acidente aconteceu. Ela sugeriu gentilmente. Rafael levantou-se abruptamente, movendo-se para a janela para olhar a cidade molhada pela chuva. Ele foi ao local para reunir evidências dos problemas. Houve um colapso. Sua voz era plana, sem emoção. A investigação oficial declarou um trágico acidente. Momento ruim, fraqueza estrutural imprevista. Beatriz o observou cuidadosamente, notando a tensão em seus ombros, a rigidez de sua coluna. E você? O que você achou que aconteceu? Por um longo momento, Rafael não respondeu. Quando finalmente se virou para encará-la, sua expressão estava cautelosa. Por que você está tão interessada no falecimento de Júlio, Beatriz? Um alarme soou em sua mente. Ela havia pressionado demais, sido óbvia demais em seus questionamentos. Estou interessada em você, ela disse, levantando-se para juntar-se a ele junto à janela. Seu passado moldou quem você é agora. Quero entender todo você, mesmo as partes dolorosas. Rafael estudou seu rosto procurando por algo, sinceridade talvez ou engano. O que quer que tenha visto pareceu satisfazê-lo, porque ele a puxou para seus braços, enterrando o rosto em seu cabelo. Depois que aconteceu, ele disse, sua voz abafada contra ela. Eu me perguntei se poderia ter evitado, se eu tivesse ouvido suas preocupações, em vez de combatê-lo em cada ponto, se eu tivesse ido com ele ao local, em vez de ficar para trás para encontrar com investidores. Seus braços apertaram-se ao redor dela. A culpa quase me destruiu. A dor crua em sua voz pegou Beatriz desprevenida. Esse não era o remorso calculado de um homem com algo a esconder. Era a angústia genuína de alguém que havia perdido um ente querido e se culpava por isso. Não foi sua culpa, ela se ouviu, dizendo as palavras automáticas mais sinceras. Rafael recuou ligeiramente, olhando em seus olhos. Você não pode saber disso. Não, mas pretendo descobrir, Beatriz pensou. Em voz alta ela disse, eu conheço você, Rafael. Quaisquer que fossem suas diferenças com Júlio, você não teria desejado que ele se machucasse. Ele a beijou então, um beijo desesperado, buscando o que falava de sua necessidade de absolvição. Beatriz respondeu com igual fervor,
colocando de lado o crescente conflito dentro dela. Mais tarde, na escuridão de seu quarto, sua relação sexual teve uma ponta de desespero, como se Rafael estivesse tentando se perder na conexão física para escapar das memórias que ela havia despertado. Depois, enquanto ele dormia ao lado dela, Beatriz permaneceu acordada, sua mente agitada. A versão de Rafael dos eventos não se alinhava com as informações que ela havia reunido ao longo dos anos. A falha estrutural que matou Júlio não havia sido um acidente. Havia sido o resultado de cortes deliberados, regulamentos de segurança ignorados, inspeções falsificadas. Alguém queria que aquele empreendimento prosseguisse independentemente dos riscos, independentemente dos custos. Ela sempre acreditou que esse alguém era Rafael, mas seu luto esta noite pareceu genuíno. Seria possível que ela estivesse errada? Ou ele era simplesmente um mentiroso habilidoso, manipulando suas emoções tão habilmente quanto manipulava o mundo dos negócios? Beatriz escorregou da cama cuidadosamente, não querendo acordá-lo. Ela precisava encontrar evidências concretas, documentos, e-mails, qualquer coisa que revelasse a verdade sobre Ribeirão e o falecimento de Júlio. Com as defesas de Rafael baixas, esta poderia ser sua melhor oportunidade. Ela dirigiu-se ao escritório dele, o único espaço privado que ele havia compartilhado com ela. A sala estava escura, iluminada apenas pelas luzes da cidade filtrando através das janelas. Beatriz moveu-se para sua mesa, abrindo gavetas o mais silenciosamente possível. Nada significativo na primeira gaveta, ou na segunda. A terceira continha documentos comerciais, contratos, propostas, nada relacionado a Ribeirão ou a Júlio. A frustração de Beatriz aumentou enquanto continuava sua busca. Tinha que haver algo aqui, alguma evidência do envolvimento de Rafael ou de sua inocência. Ela não podia sair de mãos vazias, não quando finalmente estava se aproximando da verdade. Uma tábua do assoalho rangeu atrás dela, procurando algo específico. A voz de Rafael, fria e controlada, enviou gelo por suas veias. Beatriz endireitou-se lentamente, virando-se para encará-lo. Ele estava parado na porta, vestindo apenas calças de pijama, sua expressão ilegível na luz fraca. Não consegui dormir, ela disse, sua mente correndo por uma explicação plausível. Pensei em pegar um livro emprestado. Das gavetas da minha mesa, o tom de Rafael era mortalmente silencioso. Tente novamente, Beatriz, e desta vez seja honesta. O momento esticou-se entre eles, tenso com tensão e acusações não ditas. Beatriz percebeu com súbita clareza que sua cobertura estava destruída. O que acontecesse em seguida dependeria de como ela lidasse com este confronto. Quero saber o que realmente aconteceu com Júlio, ela disse finalmente, decidindo que uma verdade parcial era sua melhor opção. A história oficial nunca fez sentido para mim. A risada de Rafael foi amarga. E você achou que encontraria respostas vasculhando meu escritório privado no meio da noite? Ele deu um passo em sua direção. Quem é você realmente, Beatriz Mendes? Porque estou começando a pensar que tudo sobre você é uma mentira. Beatriz ergueu o queixo desafiadoramente. Nem tudo. Não? Ele se aproximou, seus olhos nunca deixando os dela. Então explique por que uma coordenadora júnior de uma fundação sem fins lucrativos está tão interessada em um acidente de construção de 12 anos atrás. Explique por que você tem feito perguntas específicas sobre Ribeirão desde o dia em que nos conhecemos. Explique por que, quando você acha que não estou olhando, você me estuda como se estivesse tentando encontrar rachaduras em minha armadura. O coração de Beatriz martelava contra suas costelas. Ela o havia subestimado. Sua consciência, sua suspeita, sua capacidade de ver através de sua persona cuidadosamente construída. Tenho meus motivos, ela disse em voz baixa. Tenho certeza que sim. A voz de Rafael estava estranhamente calma agora. A questão é se esses motivos têm algo a ver com os sentimentos que você fingiu ter por mim. A acusação doeu mais do que Beatriz esperava, porque apesar de tudo, apesar de sua missão e sua determinação em descobrir a verdade, seus sentimentos por Rafael haviam se tornado genuínos, complicados, conflituosos, mas reais.
Não fingi nada, ela disse, sua voz falhando. É isso que torna isso tão difícil. Algo tremulou nos olhos de Rafael. Um momentâneo abrandamento antes que as paredes voltassem. Então me diga a verdade. Toda ela. Agora. Beatriz respirou fundo. Este era o momento em que tudo mudaria. O falecimento de Júlio Negreiros não foi um acidente, ela disse firmemente. A falha estrutural foi resultado de negligência deliberada. Materiais abaixo do padrão, relatórios de segurança falsificados, inspetores subornados. A expressão de Rafael endureceu. E você acredita que eu fui responsável? Não era uma pergunta, mas Beatriz respondeu mesmo assim. Acreditei. Agora não tenho tanta certeza. Por quê? A única palavra continha uma riqueza de emoção. Raiva, mágoa, confusão. Beatriz encontrou seu olhar sem vacilar. Porque Júlio Negreiros era meu tio. O choque que se registrou no rosto de Rafael foi genuíno. Ele deu um passo involuntário, para trás como se fisicamente atingido por suas palavras. Isso é impossível, ele sussurrou. Júlio não era casado. Ele não tinha filhos. Não, Beatriz concordou. Mas ele tinha uma irmã. Minha mãe, Sofia Negreiros, antes de se casar e se tornar Sofia Mendes. Rafael balançou a cabeça em descrença. Júlio não tinha uma irmã. Eu teria sabido. Meia-irmã, Beatriz esclareceu. Mães diferentes. Seu pai não era exatamente fiel à sua mãe, Rafael. Sofia nasceu de um de seus casos, mantida em silêncio com dinheiro e ameaças. Júlio descobriu sobre ela quando estava na faculdade. Eles se conectaram, tornaram-se próximos. Foi ele quem encorajou minha mãe a perseguir seus sonhos, a parar de se esconder nas sombras dos segredos da família Negreiros. O rosto de Rafael havia empalidecido. Você está mentindo. Estou? Beatriz desafiou. Pergunte a si mesmo por que você se sentiu atraído por mim desde o Pinhão do Macedo. Início. Porque algo em mim parecia familiar, mesmo que você não conseguisse identificar. Júlio e eu compartilhávamos os mesmos olhos, a mesma covinha quando sorrimos. Você tem visto fantasmas cada vez que olha para mim. Rafael moveu-se para sua mesa, afundando na cadeira como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Se o que você está dizendo é verdade, se você é realmente sobrinha de Júlio, então por que o engano? Por que não vir a mim diretamente? A risada de Beatriz foi vazia. Você teria acreditado em mim? Você teria me dado acesso a informações sobre Ribeirão? Sobre o que realmente aconteceu com Júlio? Ou você teria feito sua equipe de segurança me escoltar para fora do prédio? Então, em vez disso, você criou essa charada elaborada. Rafael disse, sua voz endurecendo novamente. Se aproximou de mim, dormiu comigo, tudo para quê? Reunir evidências contra mim? Me expor? Obter vingança? Eu queria a verdade, Beatriz disse simplesmente. Sobre como meu tio morreu, sobre quem era responsável. Os olhos de Rafael cintilaram com raiva. E você decidiu que eu era culpado antes mesmo de me conhecer. As evidências apontavam para você, Beatriz respondeu. Você era quem pressionava para que o desenvolvimento continuasse, apesar das preocupações com segurança. Você era quem tinha mais a ganhar com a remoção de Júlio da empresa. Você era quem assumiu o controle da Negreiros Empreendimentos depois que ele se foi. Então o que mudou? Rafael exigiu. Por que você não tem mais tanta certeza? Beatriz hesitou, vulnerabilidade aparecendo através de sua compostura pela primeira vez. Porque cheguei a conhecê-lo, ela admitiu em voz baixa. O homem que conheci nestas últimas semanas não é alguém que sacrificaria seu irmão por lucro. Ele é complicado, determinado, às vezes implacável nos negócios, mas não um assassino. O silêncio que caiu entre eles estava pesado com emoções não ditas. Rafael a encarou, sua expressão ilegível, os músculos de sua mandíbula trabalhando, enquanto processava suas revelações. Saia, ele disse finalmente, sua voz desprovida de emoção. Beatriz sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Rafael, saia daqui. Ele enunciou cada palavra precisamente.
Pegue suas coisas e deixe minha casa. Discutiremos isso mais tarde quando eu não estiver tentado a mandar prendê-la por espionagem corporativa. Beatriz sabia que era melhor não argumentar. Ela o havia pressionado demais, revelado demais muito rapidamente. Ela perdera a vantagem da surpresa e agora precisava se reagrupar. Isso não acabou, ela disse calmamente, dirigindo-se para a porta. Nisso, Rafael respondeu, sua voz fria como gelo. Estamos em completo acordo. Beatriz vestiu-se rapidamente, reunindo os poucos itens pessoais que havia deixado na cobertura dele. Enquanto descia no elevador até o saguão, sua mente corria com possibilidades e planos de contingência. Ela havia revelado sua conexão com Júlio, mas não tudo o que sabia. Rafael estava em choque agora, com raiva e magoado, mas se recuperaria rapidamente. Ele começaria a investigar suas afirmações, escavando seu passado, tentando verificar ou refutar sua história. E quando o fizesse, descobriria que ela havia lhe dito a verdade, pelo menos sobre sua identidade. Sofia Negreiros havia de fato sido meia-irmã de Júlio, um segredo de família enterrado por dinheiro e poder. A conexão de Beatriz com a família Negreiros era real. O que Rafael não encontraria seria evidência de sua própria culpa, porque apesar de anos de busca, Beatriz nunca havia descoberto provas de que Rafael havia ordenado ou sabido sobre a sabotagem em Ribeirão. A trilha sempre havia esfriado logo antes de alcançá-lo. Ao sair para a noite, a chuva encharcando-a, em segundos, Beatriz sentiu uma pontada de arrependimento pela conexão com Rafael que acabara de romper. Contra todas as probabilidades, contra todos os seus planos e preparações, ela havia começado a se importar com ele, a vê-lo como um ser humano complexo em vez de um vilão em sua narrativa pessoal. E agora ela tinha que se perguntar: se Rafael não era responsável pela morte de Júlio, então quem era? Quem havia orquestrado o acidente que a havia privado de seu tio e mentor? Quem tinha a ganhar silenciando Júlio Negreiros permanentemente? As perguntas rodopiavam em sua mente enquanto ela chamava um táxi, dando ao motorista o endereço de seu apartamento. O jogo havia mudado completamente agora. O próximo movimento pertencia a Rafael. Ele a excluiria completamente, usaria seus consideráveis recursos para desacreditá-la, talvez até destruí-la, ou seus sentimentos por ela, se alguma vez foram genuínos, o levariam a buscar uma resolução diferente. Enquanto o táxi se afastava do edifício Onyx, Beatriz vislumbrou uma figura observando de um carro escurecido estacionado do outro lado da rua. Um calafrio percorreu sua espinha, que nada tinha a ver com suas roupas encharcadas pela chuva. Pela primeira vez, ela considerou uma possibilidade que nunca havia ocorrido a ela antes. E se ela não fosse a única que estivesse procurando a verdade sobre a morte de Júlio Negreiros? E se, ao mexer no passado, ela tivesse atraído a atenção das próprias pessoas que haviam orquestrado seu desaparecimento em primeiro lugar? Beatriz afundou-se no banco do táxi, subitamente consciente de que poderia ter se metido em algo muito mais perigoso do que um confronto com Rafael Negreiros. Se houvesse uma conspiração poderosa o suficiente para eliminar Júlio e encobrir isso por 12 anos, o que fariam com sua sobrinha se acreditassem que ela estava ficando próxima demais da verdade? A percepção trouxe consigo um novo senso de urgência. Ela precisava falar com Rafael novamente, não como inimigos ou como amantes, mas como aliados, porque se estivesse certa, ambos poderiam estar em perigo de um inimigo que permanecera escondido nas sombras por tempo demais. Por 3 dias, Beatriz não ouviu nada de Rafael. Suas ligações iam direto para a caixa postal. Suas mensagens não eram respondidas. Ela continuou seu trabalho na Fundação Monteiro, constantemente olhando por cima do ombro, incapaz de se livrar da sensação de que estava sendo observada. Na manhã do 4º dia, quando saía de seu prédio, um elegante carro preto parou junto à calçada. A porta traseira se abriu, revelando Marcos Veiga, o CFO de Rafael. Senhorita Mendes, ele disse com um sorriso tenso que não chegava aos seus olhos. O Sr. Negreiros gostaria de falar com você. Beatriz hesitou avaliando a situação.
Entrar em um carro com o braço direito de Rafael poderia ser caminhar para uma armadilha, mas também poderia ser sua única chance de resolver esta situação. Mostre o caminho, ela disse, deslizando para o banco traseiro. O carro não a levou para a cobertura de Rafael ou para a sede da Negreiros Empreendimentos como ela esperava. Em vez disso, eles dirigiram para fora da cidade, seguindo ao longo do rio Tietê. Após quase uma hora, entraram em uma estrada privada que serpenteava por uma densa floresta antes de se abrir para revelar uma impressionante casa moderna empoleirada em um penhasco com vista para a água. Retiro de fim de semana de Rafael, Marcos explicou enquanto estacionavam. Poucas pessoas sabem sobre ele. Beatriz assentiu, entendendo a mensagem. Rafael estava estendendo uma medida de confiança ao trazê-la para este santuário privado, ou garantindo que sua conversa não teria testemunhas. Marcos a conduziu pela casa, toda de vidro e madeira natural, projetada para desfocar os limites entre espaços internos e externos, até um grande deck, onde Rafael estava de costas para eles, olhando para o rio. "Senhor", Marcos anunciou, "a senhorita Mendes está aqui." Rafael virou-se lentamente. Ele parecia exausto, com círculos escuros sob os olhos e um cansaço em sua postura que Beatriz nunca havia visto antes. "Obrigado, Marcos. Isso é tudo." Marcos hesitou. "Tem certeza de que não gostaria que eu ficasse?" "Bastante certeza." O tom de Rafael não deixava espaço para discussão. Após a partida de Marcos, um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Beatriz permaneceu onde estava, relutante em ser a primeira a falar. Finalmente, Rafael gesticulou para uma cadeira. "Por favor, sente-se." Beatriz obedeceu, mantendo sua guarda. "Você tem me investigado." Não era uma pergunta, mas Rafael assentiu mesmo assim. "Sim. E você estava dizendo a verdade, sobre ser sobrinha de Júlio, pelo menos." Ele tomou o assento à frente dela. "Sofia Negreiros era de fato a filha ilegítima do meu pai. Há registros judiciais selados do acordo que ele pagou para manter sua existência em silêncio. Júlio descobriu isso quando estava revisando antigos registros financeiros da família durante a faculdade." Ele fez uma pausa. "O que não consigo encontrar é qualquer evidência de que você e Júlio já tenham se encontrado." "Fomos cuidadosos", Beatriz respondeu. Seu pai havia deixado claro que Sofia nunca deveria contatar a família. Mas Júlio alcançou-a quando soube de sua existência. Eles desenvolveram um relacionamento em segredo. Eu estava no ensino médio quando se conheceram pela primeira vez. A expressão de Rafael permaneceu cautelosa. E sua afirmação de que o acidente de Júlio foi deliberadamente planejado? Beatriz encontrou seu olhar firmemente. "Tenho evidências, Rafael. Não o suficiente para levar às autoridades ainda, mas o suficiente para saber que não foi um acidente. O suficiente para saber que alguém queria Júlio silenciado." "Mostre-me", ele exigiu. Beatriz hesitou. Compartilhar suas evidências com Rafael significava abrir mão de sua única vantagem. Mas se ela queria encontrar a verdade, toda a verdade, precisava da cooperação dele. "Preciso de seu laptop", ela disse. Rafael entregou-lhe seu MacBook sem comentários. Beatriz inseriu um pequeno pendrive de sua bolsa e abriu uma série de documentos, e-mails e fotografias. "Estes são memorandos internos do canteiro de obras em Ribeirão", ela explicou, virando a tela para que Rafael pudesse ver. Eles detalham múltiplos problemas estruturais que foram relatados e depois enterrados, inspeções de segurança que foram falsificadas, materiais que não atendiam aos requisitos do código, mas foram usados mesmo assim. Rafael inclinou-se para a frente, examinando os documentos com crescente intensidade. "Estes são autênticos", ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. "Mas eu nunca vi nenhum desses relatórios. Júlio mencionou preocupações, mas nada tão específico, nada tão condenatório." "Porque alguém se certificou de que você não os visse", Beatriz disse em voz baixa. "A mesma pessoa que provavelmente orquestrou a falha estrutural que tirou a vida de Júlio quando ele foi inspecionar o local pessoalmente." A cabeça de Rafael levantou-se bruscamente, seus olhos se estreitando. "Você ainda acha que eu estive envolvido?"
Se eu pensasse isso, Beatriz respondeu uniformemente, eu não estaria aqui mostrando essas evidências. Eu as estaria levando para a imprensa ou para as autoridades. Ele estudou seu rosto por um longo momento. Então quem? Quem teria a autoridade para suprimir esses relatórios, para ordenar atalhos que comprometeram toda a estrutura? Beatriz. Navegou para outro arquivo, um organograma da Negreiros Empreendimentos de 12 anos atrás. Alguém suficientemente alto na empresa para tomar essas decisões sem sua aprovação direta. Alguém que tinha a ganhar financeiramente cortando custos em Ribeirão. Alguém que poderia ter se sentido ameaçado pela postura de Júlio sobre desenvolvimento ético. A expressão de Rafael escureceu enquanto examinava o gráfico. Havia apenas 3 pessoas com esse tipo de autoridade além de Júlio e eu. Seu dedo traçou os nomes no topo da hierarquia. Meu pai, que havia se afastado, mas ainda tinha influência. Marcos Veiga, que já era CFO, e Victor Hernandes, nosso QO na época. Seu pai morreu há 5 anos, Beatriz apontou. Causas naturais, segundo todos os relatos. Victor Hernandes deixou a empresa logo após Ribeirão e iniciou sua própria firma de desenvolvimento, que faliu em 2 anos. Os olhos de Rafael encontraram os dela, um terrível entendimento surgindo, deixando Marcos, que esteve ao meu lado por 15 anos, meu amigo mais antigo, a pessoa em quem mais confiei depois de Júlio. Beatriz não disse nada, deixando-o processar as implicações por si mesmo. Rafael levantou-se abruptamente, andando, pelo deck enquanto sua mente trabalhava furiosamente. Marcos sempre teve ciúmes de Júlio, ele disse, pensando em voz alta. De nossa conexão, da influência de Júlio sobre mim. Quando Júlio e eu discutimos sobre Ribeirão, Marcos incentivou, isso alimentou minha raiva, me convenceu de que Júlio estava tentando me prejudicar. Ele parou, virando-se para Beatriz com uma expressão assombrada. Foi ele quem agendou a reunião com investidores que me impediu de acompanhar Júlio ao local naquele dia. E depois que Júlio se foi, Beatriz acrescentou em voz baixa, Marcos tornou-se seu braço direito. Ninguém para desafiar sua posição ou sua influência sobre você. As mãos de Rafael fecharam-se em punhos. Todos esses anos, ele sussurrou, todos esses anos estive trabalhando ao lado do homem que matou meu irmão. Precisamos de provas, Beatriz lembrou-a. Evidências concretas que liguem Marcos diretamente ao que aconteceu em Ribeirão. A expressão de Rafael endureceu com determinação. Sei onde procurar. Ele moveu-se para pegar seu laptop de volta. Quando Júlio levantou preocupações sobre Ribeirão, pedi a Marcos para investigar pessoalmente. Ele relatou que as preocupações eram exageradas, que Júlio estava sendo excessivamente cauteloso. Ele me deu uma avaliação escrita que contradizia tudo o que Júlio estava dizendo. Deixe-me adivinhar, Beatriz disse. Essa avaliação desapareceu dos registros da empresa. Sim, mas Marcos não teria destruído sua única cópia, Rafael respondeu, dedos voando sobre o teclado. Ele é metódico demais, cuidadoso demais. Ele teria mantido como garantia caso surgissem questões. Mas onde? Beatriz franziu a testa. Ele manteria algo tão sensível por perto. Os olhos de Rafael acenderam-se com súbita compreensão. À Casa do Lago. Marcos tem uma propriedade em Campos do Jordão. Ele mantém um cofre lá com seus documentos mais privados. Fomos lá no ano passado para um fim de semana de pesca, e ele era muito protetor de seu escritório. Não deixava ninguém entrar, nem mesmo eu. Você acha que ele manteria evidências de seu envolvimento na morte de Júlio? Beatriz perguntou ceticamente. Não evidências de sua culpa, Rafael esclareceu. Mas os relatórios de segurança originais, a avaliação que ele preparou, para mim. Documentos que revelariam a verdade se as conexões certas fossem feitas. Ele fechou o laptop decisivamente. Precisamos ir lá. Agora. Beatriz hesitou. Rafael, pense nisso. Se Marcos é responsável pelo que aconteceu com Júlio, ele é perigoso. Ele protegeu esse segredo por 12 anos. Não vai desistir facilmente. Não estou pedindo que ele desista, Rafael respondeu sua voz fria. Estou tomando-o. A determinação em seus olhos disse a Beatriz que nada o dissuadiria. Então vou com você,
ela disse firmemente. Expressão de Rafael suavizou-se ligeiramente. Por quê? Depois de tudo, por que me ajudar? Beatriz sentiu o peso da verdade pressionando seu peito. Porque Júlio era família. Porque preciso saber o que realmente aconteceu tanto quanto você. Ela fez uma pausa, encontrando seu olhar diretamente. E porque apesar de como começamos, me importo com você, Rafael. Mais do que deveria. Algo mudou nos olhos de Rafael. Uma vulnerabilidade rompendo seu exterior cuidadosamente controlado. Nunca pensei que confiaria em você novamente depois de saber quem você realmente é. Ele admitiu em voz baixa. Mas neste momento você é a única pessoa em quem confio. A admissão pairou entre eles, frágil e significativa. Beatriz assentiu, reconhecendo o que permanecia não dito, que o que quer que houvesse entre eles era complicado por engano e dor, mas também por uma conexão que nenhum dos dois havia antecipado. Então vamos, ela disse simplesmente. A viagem até a casa do Lago de Marcos levou quase 3 horas. A maior parte em silêncio tenso, enquanto Rafael navegava por estradas montanhosas com concentração sombria. Beatriz usou o tempo para revisar tudo o que sabia sobre Marcos Veiga, procurando por quaisquer conexões adicionais com a morte de Júlio que pudesse ter perdido. Chegamos, Rafael anunciou quando entraram em uma entrada privada. Estacione na estrada abaixo. Ele instruiu o motorista. Espere minha ligação. A Casa do Lago era uma imponente estrutura de pedra e madeira, perfeitamente posicionada para maximizar as vistas da água. Rafael conduziu Beatriz até uma entrada lateral produzindo uma chave de seu bolso. Marcos me deu isso para emergências anos atrás. Ele explicou enquanto destrancava a porta. Nunca pensei que a usaria assim. A casa estava silenciosa e quieta, confirmando que Marcos não estava lá. Rafael moveu-se com propósito pela sala principal em direção a um corredor que levava ao que era claramente um escritório doméstico. O cofre está atrás daquele quadro, ele disse apontando para uma paisagem na parede distante. Beatriz removeu cuidadosamente o quadro, revelando um cofre de parede com um teclado eletrônico. Você sabe a combinação? A expressão de Rafael apertou-se. Tenho uma ideia. Ele digitou um número de 6 dígitos e o cofre emitiu um bip de rejeição. Droga. O que foi isso? Beatriz perguntou. A data em que a Negreiros Empreendimentos abriu capital, Rafael respondeu pensando. Marcos sempre disse que foi o dia mais importante de sua vida profissional. A mente de Beatriz trabalhou rapidamente. Tente a data do acidente de Júlio. Rafael olhou para ela incisivamente, então voltou-se para o cofre. Ele digitou a data e, após um momento tenso, o cofre se abriu com um clique. Meu Deus, ele sussurrou, olhando para o conteúdo. Dentro havia várias pastas de arquivo, cada uma cuidadosamente rotulada e organizada. Rafael as puxou com mãos trêmulas, espalhando os documentos pela mesa de Marcos. Beatriz moveu-se ao lado dele, ajudando a classificar o material. Aqui, ela disse, isolando uma pasta rotulada, Ribeirão Avaliação Final. Esta deve ser o relatório que ele te deu. Rafael abriu-a, seu rosto empalidecendo enquanto lia. Isso contradiz tudo nos relatórios de segurança. Ele me garantiu que a estrutura estava sólida, que as preocupações de Júlio eram infundadas. Ele folheou mais páginas. E aqui, olhe para isso. Ele apontou para uma série de projeções financeiras. Marcos receberia um bônus substancial se Ribeirão fosse concluído dentro do prazo e abaixo do orçamento. Mas se tivéssemos seguido as recomendações de Júlio para resolver os problemas estruturais, o bônus teria desaparecido, Beatriz completou. Mas isso não é motivo suficiente para cometer assassinato. Não, Rafael concordou, continuando a procurar nos arquivos. Tem que haver mais. Beatriz voltou sua atenção para outra pasta, esta sem rótulo. Dentro ela encontrou correspondência entre Marcos e vários nomes que não reconhecia. Enquanto lia, seu sangue gelou. Rafael, ela disse urgentemente. Olhe isso. Marcos estava endividado, seriamente endividado, com pessoas muito perigosas. Ele havia feito investimentos ruins, tomado empréstimos que não poderia pagar. Ele precisava daquele bônus de Ribeirão,
Mas era mais do que isso. Ela entregou-lhe os documentos. Ele havia prometido a seus credores uma porcentagem dos lucros de Ribeirão. Se o projeto tivesse sido adiado ou reestruturado como Júlio queria, ele estaria arruinado, Rafael completou, o quadro completo finalmente se esclarecendo. E, com Júlio morto, comigo distraído pelo luto e culpa, ele conseguiu realizar Ribeirão sem mais escrutínio. O projeto obteve lucros recordes, suficientes para quitar suas dívidas e estabelecê-lo permanentemente como meu braço direito. Beatriz sentiu um calafrio percorrê-la. Ele orquestrou tudo. Os relatórios de segurança falsificados, os materiais abaixo do padrão. E quando Júlio foi ao local para reunir evidências, Marcos garantiu que a estrutura falharia. Rafael disse, sua voz vazia. Ele matou meu irmão para se salvar da ruína financeira. O peso da verdade assentou-se ao redor deles como uma mortalha. Por um momento, nenhum dos dois falou, absorvendo a magnitude do que haviam descoberto. Precisamos levar esses documentos para um local seguro, Beatriz finalmente disse. Depois contatar as autoridades. Com essas evidências, Sr. Negreiros. A voz de Marcos da porta congelou ambos. Estou desapontado. Invadindo minha casa, vasculhando meus arquivos privados. Esse não é o comportamento que eu esperaria de um homem da sua posição. Rafael virou-se lentamente, sua expressão uma máscara de fúria contida. Há quanto tempo você está aqui, Marcos? Tempo suficiente. Marcos entrou no escritório e Beatriz notou com alarme que ele segurava uma arma casualmente ao seu lado. Eu tinha meu sistema de segurança para me alertar quando alguém entrasse. Imagine minha surpresa quando vi que era você, e a senhorita Mendes, de todas as pessoas. Você matou Júlio, Rafael disse categoricamente. A expressão de Marcos não mudou. Júlio ia destruir tudo o que havíamos construído. Seu idealismo teria falido a empresa. Fiz o que era necessário para proteger nossos interesses. Nossos interesses? A voz de Rafael estava perigosamente quieta. Você assassinou meu irmão para se salvar. Eu salvei a Negreiros Empreendimentos, Marcos contestou. Olhe o que construímos desde então, Rafael. O império que criamos. Nada disso existiria se eu tivesse deixado Júlio descarrilar Ribeirão com suas preocupações éticas e ambientalistas. E isso justifica assassinato em sua mente? Beatriz perguntou, incapaz de conter seu desgosto. Os olhos frios de Marcos voltaram-se para ela. Ah, Beatriz Mendes, ou devo dizer Beatriz Negreiros, sobrinha secreta de Júlio, vindo vingar seu amado tio. Seu sorriso era arrepiante. Tenho observado você desde que se candidatou à Fundação Monteiro. Achou que seu pequeno esquema para se aproximar de Rafael passou despercebido? Beatriz sentiu seu sangue congelar. Você sabia quem eu era? Faço questão de identificar ameaças antes que se tornem problemáticas, Marcos respondeu. Embora deva admitir, não antecipei que você e Rafael desenvolveriam sentimentos genuínos um pelo outro. Isso foi uma complicação inesperada. Rafael deu um passo à frente. Acabou, Marcos. Temos as evidências. Você pagará pelo que fez com Júlio. Acho que não. Marcos ergueu a arma, apontando-a diretamente para Rafael. Protegi esse segredo por 12 anos. Não vou deixar que você o exponha agora. A mente de Beatriz correu, avaliando opções, procurando qualquer saída desta situação mortal. Ela captou brevemente o olhar de Rafael, vendo o mesmo cálculo acontecendo por trás de seu olhar. Qual é seu plano, Marcos? Rafael perguntou, sua voz firme apesar da arma apontada para ele. Atirar em nós dois? Isso é um pouco complicado, mesmo para você. Um trágico acidente, Marcos respondeu suavemente. Você descobriu que sua nova namorada era, na verdade, sobrinha de Júlio, investigando sua morte. Em seu desespero, você a confrontou na minha casa do lago enquanto eu estava fora. Houve uma luta, a arma disparou. Ele deu de ombros. Mais 2 vítimas da tragédia da família Negreiros. Ninguém vai acreditar nisso, Beatriz disse, movendo-se ligeiramente para o lado, tentando criar distância entre ela e Rafael, forçando Marcos a dividir sua atenção. Eles acreditarão no que as evidências lhes disserem,
Marcos contestou. E sou muito bom em criar evidências. Os olhos de Rafael se estreitaram. Você pensou em tudo, não é, Marcos? Exceto uma coisa. E o que seria? Marcos perguntou, sua confiança inabalável. Ativei a função de gravação no meu telefone quando entramos na casa, Rafael blefou. Tudo o que você acabou de confessar foi transmitido para minha equipe de segurança. Um tremor de incerteza cruzou o rosto de Marcos, mas sua mira não vacilou. Você está mentindo. Estou? Rafael desafiou. Por que não verifica o feed da câmera do seu sistema de segurança? Fiz bastante show usando meu telefone quando entramos. Marcos hesitou, seu olhar voltando-se brevemente para o computador em sua mesa, onde poderia acessar as imagens de segurança. Nesse momento de distração, Beatriz lançou-se contra um pesado peso de papel de cristal na mesa e arremessou-o diretamente contra Marcos. O projétil improvisado acertou seu braço, desviando sua mira quando a arma disparou. A bala estilhaçou uma janela atrás deles enquanto Rafael derrubava Marcos no chão. A arma deslizou pelo piso de madeira e Beatriz mergulhou para pegá-la, segurando a arma enquanto Rafael subjugava um Marcos, que lutava. Acabou, Rafael disse, prendendo Marcos com uma força nascida de fúria justa. Você matou meu irmão. Você me manipulou por anos. Você tentou nos matar. Não há volta disso, Marcos. A luta pareceu drenar de Marcos subitamente, seu corpo ficando flácido sob o aperto de Rafael. Você não entende, ele disse, sua voz de repente cansada. Fiz isso por nós, pela empresa. Júlio teria destruído tudo com seu idealismo. Não, Rafael respondeu, sua voz grossa de emoção. Ele teria nos tornado melhores. Ele teria me tornado melhor. As autoridades locais chegaram 30 minutos depois, alertadas pelo motorista de Rafael, que havia ouvido o tiro e chamado o 190. Marcos foi levado sob custódia, as evidências de seus crimes asseguradas. Enquanto estavam do lado de fora, observando o carro da polícia partir com Marcos no banco traseiro, Beatriz sentiu uma estranha mistura de reivindicação e vazio. 12 anos, ela disse em voz baixa. 12 anos acreditando que você era responsável, planejando como expô-lo. Ela olhou para Rafael, cujo perfil estava severo na luz da tarde que se esvaía. Eu estava tão errada sobre você. Rafael virou-se para ela, sua expressão suavizando. Você estava certa sobre uma coisa. Eu carrego responsabilidade pelo que aconteceu com Júlio, não porque orquestrei, mas porque permiti que me voltasse contra ele. Deixei a influência de Marcos nublar meu julgamento, me fazer duvidar da integridade do meu próprio irmão. Isso não é o mesmo que ser responsável por sua morte, Beatriz insistiu. Não, Rafael concordou, mas é um fardo que carregarei mesmo assim. Ele pegou a mão dela tentativamente. O que acontece agora, Beatriz? Entre nós? Beatriz sentiu o peso de possibilidades em sua pergunta. O relacionamento deles havia começado com engano e agendas ocultas. Algo verdadeiro poderia crescer de um solo tão contaminado? Não sei, ela respondeu honestamente. Tudo entre nós foi complicado por mentiras e meias-verdades, de ambos os lados. Rafael assentiu lentamente. Então, talvez comecemos de novo, sem mais segredos, sem mais motivos ocultos. Ele estendeu sua mão formalmente. Rafael Negreiros. Dirijo uma empresa que foi construída sobre a visão do meu irmão. Embora eu tenha perdido isso de vista por muito tempo, estou trabalhando para torná-la a força ética para o bem que ele sempre quis que fosse. Apesar de tudo, Beatriz se viu sorrindo. Ela pegou a mão oferecida. Beatriz Mendes. Meu tio era Júlio Negreiros, o homem mais fino que já conheci. Estou tentando honrar sua memória, criando mudanças positivas no mundo. É um prazer conhecê-la, Beatriz Mendes, Rafael disse, seus olhos aquecendo com o primeiro sorriso genuíno que ela havia visto desde o confronto deles em seu escritório dias atrás. Acho que podemos ter alguns interesses em comum. Você consideraria jantar comigo algum dia para discuti-los? A simplicidade do gesto, esta folha em branco oferecida apesar da dor e traição entre eles, comoveu Beatriz profundamente. Eu gostaria disso, ela respondeu suavemente.
Enquanto caminhavam em direção ao carro que esperava, Beatriz olhou para trás, para a casa do lago, onde os segredos de Marcos finalmente haviam sido expostos. Justiça para Júlio havia sido seu propósito condutor por tanto tempo. Agora que estava ao alcance, ela se viu enfrentando um futuro que não havia planejado. Um que poderia incluir Rafael Negreiros não como um inimigo ou um alvo, mas como algo muito mais complexo e gratificante. Ainda há muito a fazer, Rafael disse, seguindo seu olhar. Procedimentos legais, evidências para compilar. Marcos não cairá sem lutar. Reenfrentaremos juntos, Beatriz respondeu, surpreendendo-se com a certeza em sua voz. Júlio não merece menos. A mão de Rafael encontrou a dela novamente, seus dedos entrelaçando-se com uma correção que desafiava sua história complicada. Juntos, ele concordou. Enquanto se afastavam da cena da confissão de Marcos, o sol poente lançava longas sombras na paisagem. Beatriz olhou para a luz dourada iluminando as árvores e sentiu pela primeira vez em 12 anos que estava se movendo não apenas em direção à justiça, mas em direção à cura, para si mesma, para Rafael e para a memória do homem que ambos haviam amado. O caminho à frente não seria fácil. A confiança, uma vez quebrada, não poderia ser instantaneamente restaurada. Mas enquanto o polegar de Rafael traçava círculos suaves nas costas de sua mão, Beatriz permitiu-se acreditar na possibilidade de redenção. Não apenas para Rafael, que vivera por muito tempo com culpa injustificada, mas para ela mesma também, pelo engano que praticara em nome da verdade, pelo coração que estivera disposta a sacrificar em busca de justiça. Algumas feridas poderiam nunca cicatrizar completamente, mas na compreensão compartilhada que agora os unia, Beatriz e Rafael haviam encontrado algo que nenhum dos dois esperava quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. A chance de honrar a memória de Júlio não através de vingança, mas através do perdão e da coragem de construir algo novo das cinzas do passado. Para onde agora? O motorista perguntou quando eles chegaram à estrada principal. Rafael olhou para Beatriz, a pergunta em seus olhos, estendendo-se além de seu destino imediato. Para casa, Beatriz respondeu, mantendo seu olhar. Vamos para casa. Queridos ouvintes, esperamos que tenham sido cativados pela jornada de Beatriz e Rafael, da decepção à verdade. A história deles nos lembra que, às vezes, o caminho para a cura requer que enfrentemos verdades dolorosas e encontremos perdão onde menos esperamos. Se este conto de redenção tocou seu coração, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo estas jornadas emocionais à vida. Tem pensamentos sobre como a história de Beatriz e Rafael afetou você? Adoraríamos ouvir de você nos comentários abaixo. E lembre-se, temos uma playlist especial de narrativas igualmente comoventes esperando por você. Basta clicar no link